recorrente, porque ela garante a despesa, mesmo que ela cresça obrigatória, uma receita que vai se repetir. E a gente tem também, por exemplo, a questão do salário mínimo, que eu não quero entrar na discussão do mérito, mas quando você olha para o salário mínimo com crescimento real e a vinculação que ele tem aos benefícios previdenciários, você tem o desajuste do crescimento dessa despesa em relação a uma regra que o governo escolheu, que é do arcabouço. Então, a minha pergunta, e eu tenho visto, vi a entrevista do secretário Seron, os relatórios da própria Fazenda falam da preocupação desse crescimento, dessa assimetria de crescimento, dessas despesas que estão vinculadas. Minha pergunta a Vossa Excelência é se essa revisão está em curso e qual a opinião de Vossa Excelência. Repetindo, nós não estamos falando de uma desvinculação, nós estamos falando de uma adequação do crescimento dessa despesa à regra que o governo estabeleceu, que o Congresso aprovou, que, na minha opinião, seria saudável nós estar todas as despesas em uma regra única. Um outro ponto, Vossa Excelência também manifestou uma entrevista a preocupação sobre a questão previdenciária, né? A gente fez aqui uma extensa discussão de uma reforma previdenciária, onde ela tinha uma expectativa de produção de uma economia ao longo de 10 anos, primeiro em 1 trilhão, depois 800, esse número varia bastante, mas algumas decisões, inclusive essa que falei anteriormente, da vinculação dos benefícios previdenciários ao aumento real do salário mínimo, consome parte dessa economia que era esperada na receita previdenciária. Eu queria saber a opinião de Vossa Excelência. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, e esse é muito delicado, ministro, a questão da federação olhando para as dívidas dos estados. Estava caminhando uma discussão da renegociação da dívida dos estados a partir da mudança do indexador Selic mais 3, vinculado a essa redução a uma garantia de investimento no ensino médio, dado o atraso dos investimentos que o país tem no ensino médio e ensino técnico. Então, a minha questão é a seguinte: eu sempre defendi uma tese, e acho que já manifestei a Vossa Excelência, que a gente precisa tratar essa questão da dívida, primeiro, priorizando os superendividados. Priorizando os superendividados. Se nós tivermos os... E aí há uma discussão da federação... Garante minha palavra, por favor, deputado Mauro, professor. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a população, para pequenas e médias empresas, se fez um desenrolo, acredita, é preciso tratar os superendividados. E eu acho que isso ganha uma importância maior quando a gente olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é parte também do estrangulamento que tem o Rio Grande do Sul por conta do desinvestimento, por conta da situação que vive há anos de baixa taxa de investimento por causa do superendividamento. E por que eu estou falando do Rio Grande do Sul e não estou falando do meu estado? Porque o Rio Grande do Sul cumpriu uma agenda mais rigorosa de ajuste fiscal do que o meu próprio estado. Mas, se a gente olhar, eu fiz um olhar aqui nas contas do que foi a taxa de investimentos nos últimos 10 anos. Mas se a gente pegar o ciclo de 2019 a 2023, ministro, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul foram os estados com a menor taxa de investimentos. Por quê? Capagd, né? Capagd não permite financiamento com aval da União e pelo seu estrangulamento das suas finanças, são basicamente pagadores de folha de pagamento e não consegue ter um bom desempenho na questão dos investimentos. Então, a minha opinião aqui, e queria saber a opinião de Vossa Excelência, eu acredito que nessa discussão do endividamento dos estados, eu acho que a gente tem que hierarquizar isso, com toda a dificuldade da discussão federativa, mas tratar os superendividados. Eu apresentei uma proposta no ano passado que amplia o tratamento dos superendividados além do ensino técnico, garantindo que essa economia seja voltada para os investimentos. Então, a sua opinião sobre essa questão. E o último ponto como o deputado Lindbergh falou, como o deputado Mauro Benevides falou, eu vou deixar nas mãos de Vossa Excelência uma proposta de PEC que estou colhendo assinaturas para olhar essa questão da despesa financeira, que a gente chama de PEC shutdown. A gente tem que encontrar uma tradução, mas Vossa Excelência sabe o que significa isso em relação aos americanos, como tratam a questão do limite de endividamento. Eu acho que isso ela não prevê gatilhos nem nada, mas é simplesmente o governo federal apresentar, quando chega num determinado limite, a dívida pública, que ele encaminhe para o Congresso como vai ser tratado o limite dessa dívida
pública, a gente tem que olhar com preocupação, vejo isso com preocupação, porque a gente tem um aumento já expressivo da dívida pública. É claro que a gente teve o problema do primeiro ano, isso tudo é compreensível, mas o fato é que a gente tem um aumento mais ou menos de 5 pontos percentuais na dívida bruta, desde de dezembro de 2021 até agora, e a projeção para o final desse ano pode dar um aumento de 5%, e claro, a expectativa do mercado é que isso seja maior, mas que eu acredito que o olhar, a despesa primária ela já tem várias regras fiscais, mas eu acho que a despesa financeira ela precisa também ter uma regra de tratamento dela, principalmente pelos últimos aumentos e a pressão que ela gera. Às vezes um esforço enorme na contenção da despesa primária é consumido pela despesa financeira. Obrigado, era isso. Obrigado, presidente. Presidente Mário, pela ordem, para não recorrer ao regimento e levantar a questão de ordem diante da brilhante condição de Vossa Excelência, eu queria, ao cumprimentar o ministro Haddad, agradecer a disponibilidade da presença, secretário Dario, Cláudio Tavares e toda a equipe, mas eu queria, a título de informação, a ordem de inscrição, porque eu pedi o tempo de liderança e está com algumas horas que aqui estou, umas 2 pelo menos. Meu querido amigo, não chegou aqui o pedido de liderança do MDB. Não, mas eu acho que a minha presença é bastante. Não, presidente, regimentalmente... A sua presença completa esse ambiente. Você é meu irmão. Completa esse ambiente. Não, sem querer atropelar, só por organizar a minha agenda, e todos aqui precisam saber qual a ordem da minha inscrição, porque... Sem demérito a ninguém, o único líder presente, desde que cheguei, sou eu além da... gostaria de saber a minha ordem. Bia, mas eu quero saber, tem 3, 2 na minha frente. Presidente, regimentalmente, regimentalmente, veja bem, regimentalmente, nós tínhamos um prazo de inscrição até e um acordo que nós fizemos aqui de procedimentos, tanto de liderança para informar aqui quem iria participar do debate. Uma coisa é participar do debate. Outra coisa é um líder vir aqui e fazer um comunicado. Se fizer um comunicado, como líder, o ministro não é obrigado a responder. Pela ordem, presidente. Aqui no regimento, só um minuto, estou agora com a palavra, meu querido amigo Abelho. Regimentalmente e pelo acordo de procedimentos, as inscrições foram feitas, seriam feitas pelo Infoleg e pela liderança, o e-mail do SDR, até o encerramento da exposição do ministro Fernando Haddad. É esse para participarmos do debate. E isso que foi acordado aqui. Anteriormente, falei, deputado e meu querido líder, nós fizemos a leitura no início aqui das nossas discussões. Tá? Mas Vossa Excelência pode, a gente seguindo a ordem aqui, presidente, Vossa Excelência pode falar como líder, e como fazer um comunicado, o ministro vai responder se quiser. Presidente, pela ordem. Mas pela ordem aqui, pelo regimento, ele não precisa responder. Só um minuto, Abílio. Só regimental. O senhor chamou o regimento, eu estou tendo que responder regimentalmente. Eu não levantei. Pela ordem, presidente. Inclusive, o senhor mesmo Abílio, instruiu. 2 pesos, 2 medidas, senhor presidente. 2 pesos, 2 medidas, senhor presidente. Eu tentei fazer a inscrição pela comunicação de liderança. O senhor e a assessoria do senhor orientou que havia um acordo de procedimentos que foi, inclusive, enviado a todos, para que essas comunicações, incluindo as comunicações de lideranças, fossem feitas e registradas via e-mail até o fim da apresentação dele. O senhor está abrindo uma exceção. Se o senhor for abrir exceção ao MDB, haverá necessidade de abrir exceção para o PL também. Não, até o fim da fala. Então, 2 pesos até e 2 medidas. o fim da fala, deputado. Senhor presidente, não foi essa a orientação dada à assessoria, presidente. Não. Ao seu lado... Não, ao meu lado, não. Senhor, ao seu lado. Quando Vossa Excelência esteve aqui, quem estava nessa cadeira aqui era o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ao seu lado está o assessor que nos comunicou, senhor presidente. Não foi ao meu lado. Não foi ao meu lado está. Eu estou falando agora com o presidente. Eu estou falando... Não estou abrindo um precedente. Eu estou falando estou reiterando o que eu falei aqui no início. Que a liderança, comunicação de... Não, veja, a comunicação de liderança, de acordo com o artigo... Aí fica o artigo para Vossa Excelência. O artigo 66 do Regimento Interno,
que pode ser feita a qualquer tempo, independente da inscrição do STR. Estou repetindo aqui o que eu falei. E não vou retirar. Estou repetindo aqui, tá? Questão de ordem ainda, deputado. Só para... Apenas eu me dou por satisfeito se por um acaso tenha que respeitar a ordem dos inscritos, naturalmente. Mas eu preciso saber só se eu vou falar ou não e quando, para organizar minha agenda, entendeu? Porque eu tenho 17 prefeitos me esperando lá na liderança. Está aqui a vereadora Eliana, lá de Santana do Ipanema. Então, assim, eu me dou por satisfeito. Eu quero fazer um comunicado, eu não tenho o que indagar nem perguntar ao ministro Haddad, até porque nós falamos quase todo dia. Então, se eu puder falar pelo comunicado... Bom, presidente, muito obrigado, primeiro, pela deferência de Vossa Excelência. Cumprimentar todos os meus pares. Deixar claro que a minha fala aqui seria muito ousada se eu fosse abordar a questão técnica, porque aqui passou Hildo Rocha, Aguinaldo Ribeiro, está aqui o deputado Pedro Paulo, deputado Lindenberg, professor Mauro Benevides. Então a minha fala é apenas política. Talvez eu não seja um dos antigos aqui nessas bancadas, mas eu quero apenas registrar que diante do preconceito que o ministro Haddad foi vítima durante a transição, preconceito dos liberais, preconceito do mercado financeiro, ele tem, por óbvio, não surpresa para mim, feito um grande trabalho à frente da pasta do Ministério da Fazenda. Então, aqui a gente não pode, nesse debate, ser contaminado, deputado Abílio, pela estupidez na política, pelo campo ideológico vazio, na verdade, porque eu acho que nós temos que, dentro do que preceitua a democracia, respeitar todas as ideias, todas as frentes que possamos debater. Mas o que está claro é que o Congresso Nacional voltou a ter um diálogo com o Ministério da Fazenda. À época, no governo do presidente Bolsonaro, Ministério da Economia. Então, eu vi aqui o deputado Felipe, que é um brilhante deputado à direita, falar de gastos públicos, de criação de cargos. Ora, eu fui relator da reestruturação da Presidência da República e do atual governo, criando mais ministérios, porque era necessário realmente criar, e tenho orgulho disso. Mas a maior preocupação do governo foi não gerar novas despesas. Então, a gente tem que continuar debatendo, qualquer que seja o tema que avance ao Brasil, avance o nosso país. Mas não discutindo e lembrando de um passado recente, onde na reforma tributária, secretário Dario, o ministro Paulo Guedes não sabia nem a realidade do trabalhador rural lá de Santana do Ipanema, onde eu nasci, onde eu fui criado. E ele dizia, deputado Isnaldo, você tem que pensar no futuro e não no presente. O senhor não conhece o sertão de Alagoas, nem o Nordeste do Brasil. Como é que eu vou pensar no meu futuro matando o presente? E agora, deputado Lindenberg, nós temos uma interlocução constante com o governo, com o Ministério da Fazenda, e num dado momento, presidente, para concluir, com muito receio do líder Jacques Wagner, eu queria até prometer economizar as minhas palavras, porque não sou baiano igual o Zé Neto, mas com muito receio do líder Jacques Wagner, eu banquei uma ida do ministro Haddad ao Colégio de Líderes. O tempo do nosso deputado, nosso líder. Eu pedi para dar o tempo aqui. Eu banquei porque, terminado o governo do Bolsonaro antes, e iniciado o governo do presidente Lula antes, nós estávamos debatendo aqui a PEC da transição. A PEC da transição que o brasileiro mais pobre hoje
sem saber o que é isso. Tem o reflexo da mudança da vida dele, do governo anterior, para essa. E o ministro Haddad esteve no colégio de líderes, porque eu disse, o Wagner, esse colégio de líderes, a Câmara e o Senado, precisa conhecer o ministro Haddad. Porque, por mais que o Haddad ache que era conhecido, não era, na verdade, ministro. Vossa Excelência não era conhecido naquele momento por esse Congresso Nacional. E o senhor, a sua equipe, tem tratado